Muito bom dia aos alunos do terceiro ano. Hoje iremos trabalhar novamente eletrodinâmica e vamos conferir as atividades que ficaram da última aula. Todos pegando agora as nossas apostilas e vamos lá direto para a atividade. Primeira atividade, ela pedia para indicar verdadeiro ou falso. O primeiro item ele fala assim: o gerador ideal expressa a resistência interna R é igual a zero. Em nossa apostila, lá na página 6, ele vai falar sobre o gerador ideal. E ele fala que aquele com resistência interna nula. Nula quer dizer que é zero, não tenho ela. Vamos lá voltar só para nós darmos uma olhada lá. Tá bem aqui? Então o que ele vem falar aqui para mim bem assim, ó. O gerador ideal é aquele com resistência interna nula. Ou seja, nesse caso, aqui ó, U é igual a força eletromotriz. Nula, zero. Beleza? Então vamos lá. Aqui ele conseguiu praticamente responder duas atividades para mim aqui. Se ele me fala isso aí, então quer dizer que é verdadeira. Que o gerador ideal, entendeu? Expressa resistência interna. R é igual a zero. Então aqui é verdadeira. A corrente elétrica sai do terminal positivo para o negativo. Vamos lá voltar ao nosso gerador lá. Entendeu? Voltando aqui, ó. Assim, na figura a seguir, a corrente elétrica no interior do gerador vai do maior para o menor potencial elétrico, saindo do polo positivo e indo em direção ao polo negativo. Tá aqui a nossa resposta, né? Então ela é verdadeira. Opa, desculpem, gente. Verdadeiro. A outra atividade, ela pergunta assim, ó. Uma tensão U nos terminais de um gerador real menor que a força eletromotriz quando percorre por uma corrente elétrica. U menor que a força eletromotriz quando percorre. Então bora ver lá que mostra para nós lá, ó. O que mostra para nós aqui, ó. U menor que força eletromotriz. Beleza? O gerador é aquele que a resistência interna R não nula. Nesse caso tem sempre U menor que eletromotriz. Vamos voltar lá na nossa atividade. Atenção, U nos terminais de um gerador real menor que a força eletromotriz quando percorrida por uma corrente elétrica. Verdadeira. A energia consumida na resistência interna do gerador não é utilizada. Sim, se ela é consumida na resistência interna do gerador, ela não é utilizada dentro do circuito. Por último, para um gerador real, quando a corrente elétrica I é igual a zero, então U é igual à força eletromotriz. Olha aqui, ó, bem simplesinho aqui, ó, na atividade aqui, ó. Se I é igual a zero, então R vezes zero é zero. U fica igual a E, força eletromotriz. Ou então, melhor explicadinho também para nós aqui, ele fala: gerador ideal é aquele que consiste a resistência interna nula, que é zero. Nesse caso, U é igual a força eletromotriz. Ou seja, tensão, que é U, é igual à força eletromotriz. Mais uma que é verdadeira. Beleza? Simplesinho na atividade.
Uma pilha de lanterna possui força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 0,1. Essa é a nossa resistência elétrica, ômega, né? Calcule a tensão elétrica fornecida pelos polos dessa pilha quando a corrente que ela fornece para uma lâmpada é de 2 amperes. Gente, vamos realizar o cálculo em uma folha separada. Eu já tinha feito o cálculo aqui, mas vou explicar para vocês. Primeiro tem que encontrar os dados. U significa tensão, ele é dado em volts. Czinha, que significa força eletromotriz, também é dado em volts. R, resistência interna, é dado em ômega. E I, corrente elétrica, é dado em amperes. Aí ele fala aqui, ó. U é igual a resistência eletromotriz menos R, que é resistência interna, vezes I, que é corrente elétrica. O problema me deu lá 1,5 de força eletromotriz. Menos 0,1 ele me deu de resistência interna, vezes 2 amperes, que a lâmpada fornece. 2 vezes 0,1 dá 0,2, 1,5 menos 0,2 dá 1,3 volts. Ok? Continua a nossa atividade. Determine a resistência. Vou até pegar aqui lá para colocar aqui. Ó, vocês dão uma olhadinha aí. Qualquer um quiser. E aí, ó. Galera, ó, sem internet. O professor tá sem internet. Era para estar mais online que você, mas tá complicado a internet aqui, viu? Complicadíssimo aí, ó. Nada de internet. Dá conectada, mas nada que eu consiga conectar. Vamos lá. Determine a resistência interna equivalente e a força eletromotriz equivalente na associação de geradores a seguir, com sua respectiva resistência interna indicada ao lado. Primeiro, vamos trabalhar um lado somente. O que eu vou fazer aqui nessa questão? A voltagem, ela é uma associação. 5 mais 5 mais 5, dá 15 volts. Então, temos 5 volts mais 5 volts mais 5 volts, que é igual a 15 volts. Agora, minha resistência interna, eu vou fazer o que? Ela será uma... Eu tenho a soma delas, que é 2 ômega. Eu acho que eu não tenho um símbolo de ômega aqui, que vai dar 6 ômega. Só que aí eu vou dividir pela quantidade de vezes que eu tenho que ela apareceu, quantidade pela... Vou fazer aqui melhor aqui assim. Então eu tenho a voltagem 5 volts mais 5 volts mais 5 volts, que eu vou ter 15 volts. A voltagem. Agora, a força, a resistência interna, eu tenho 2 ômegas mais 2 mais 2. Essa daqui, ela vai se dissipar, ela vai se compartilhar. É igual a 6. Se eu tive 3 componentes, dividido por 3, por 2, desculpa, dividido por 2, que é igual, que eu tenho dois lados, direito e esquerdo.
3 ômega. Acabou. Então eu quero que vocês entendam que há 3 geradores idênticos à esquerda e outros 3 à direita. Os 3 da esquerda estão em série, equivalentes. E a resistência, então, e os geradores da resistência interna, equivalente desses 3 geradores, é igual, entendeu? A soma de cada um. Então, resistência equivalente é igual a 6 ômegas. Da mesma forma, chegamos à conclusão para o gerador da direita. E a voltagem é 3 vezes 5, que é 15 volts. Da mesma forma, entendeu? O outro. Como os 3 da esquerda estão em paralelo com os 3 da direita, na associação é igual a 15 volts. Enquanto a resistência interna, por estar em série, tem resistência equivalente igual a 6 dividido para 2, que é 3 ômegas. Então tem equivalente, só um pouquinho, força eletromotriz equivalente, força eletromotriz equivalente, o símbolo da eletromotriz é 8, é outro, né? A força eletromotriz equivalente é igual a 15 volts. Força eletromotriz dada em voltagem. E resistência equivalente é igual a 3 ômegas. Ok. Vamos para a última atividade. Vamos lá. Um gerador obedece a seguinte função: tensão igual a 40 menos 5 vezes corrente elétrica. Então, a corrente elétrica do circuito, letra A corrente elétrica do circuito, do curto-circuito. E letra B, o potencial útil proporcionada pelo gerador do circuito quando nele circula uma corrente de 5 amperes. Beleza. Primeiro, eu vou ter que encontrar o valor da corrente elétrica. Então, eu tenho... Vamos lá para aqui. Depois eu vou colocar lá. O que o problema me dá de dados? Fórmula é U é igual força eletromotriz menos R vezes I. Vamos lembrar o que é cada um deles? Então, bora lá. Pegar aqui, copiar. Vamos colocar aqui. Então tem U é igual a tensão só um momento, alunos. Esse aqui eu posso pegar daqui, copiar, vir aqui e colocar aqui.
Esse aqui eu posso chegar, vou diminuir aqui, vou trazer para cá ele aqui. Então tem aqui. U é tensão, que é dado em voltagem. Vamos pegar o nosso probleminha lá. O valor da força eletromotriz é dado também em voltagem. A resistência é dada em ômega e a corrente elétrica é dada em ampere. O que o problema me deu? O problema disse que um gerador obedece a seguinte função. Ele me deu apenas uma função, que U é igual a 40, que é o valor da força eletromotriz, menos 5 vezes I. 5 vezes I. Então, o que eu tenho aqui? Nada mais que eu tenho que o... Pegando a nossa fórmula. Então, eu tenho I é igual... Eu não tenho o valor de I. É igual o 40... Vou colocar aqui só para você entender melhor, 5i. 5i é igual a 40, que ficou do outro lado. 5i é igual a 40. E aí, eu tenho o valor de força eletromotriz, que ainda continua aqui. O 40 é o que está, que é o meu valor do... Então, 5i é igual a 40. U é o que eu estou procurando. Vou isolar ele. Isolei o termo U. Então, I é igual a 40 sobre 5. Que I é igual a 8. Um pouquinho aqui, deixa eu acertar esse aqui. Que é igual a 8. Isolei o termo U, para me resolver, para encontrar o que eu tinha ali. Então, encontrei o valor de I, que é igual a 8. Isolando o U, eu tenho força eletromotriz menos a resistência interna vezes I. Então, o que eu tenho aqui? 5I é igual a 40, que é a forma que me deu. I é igual a 45, I é igual a 8. Beleza, encontrei o valor de 8. Nesse pensamento, vou pegar essa atividade que eu fiz, vou copiar, vou levar para cá. Então, a corrente elétrica que eu tenho é de 8 ômegas. Agora, o que ele pede aqui? O potencial útil proporcionado pelo gerador no circuito quando nele circulam corrente de 5 amperes. Então, em vez de ter... ele me deu agora um valor de amperagem, que é igual a 5. Então, no lugar de I agora, eu vou colocar o número 5. Então, U igual a 40 menos 5 vezes I. Não é isso que eu tenho minha forma? Então, U é igual a 40
menos 5 vezes 5, que é o que ele me deu agora. Que U é igual a 40 menos 25. Que U é igual a 15. Entendeu? Nesse caso aqui, U me deu os 15 volts. Beleza, continuando o que ele pensou. Então, minha potência útil, P útil, deixa eu diminuir o tamanho desse. Vou pegar tudo. Minha potência útil, ok, é igual. Quanto que eu encontrei? Qual o valor? Porque qual que é a fórmula de potência útil? Vamos retornar lá para nós vermos. Potência útil. Só um pouquinho aqui embaixo. Potência útil é igual, potência dissipada, potência U vezes I. Potência útil é igual a U vezes I. Então, eu tenho U vezes I. Potência útil é igual a U vezes I. Qual que é o meu valor de U? 15. Qual que é o meu valor de I que ele me deu? 5. Então, potência útil é igual 10. Se fosse 10 vezes 5, daria 50. E os 5 que sobrou do 15 vezes os 5 que sobrou do outro 5, dá 25. 50 mais 25, 75. Então, estou 75 watts. Respondido. Então, fique com Deus e até a próxima aula.